Tema de hoje: princípios de sabedoria. As tribulações são um teste. Nós temos meditado no livro de Eclesiastes. E Salomão, meditando e analisando a vida, ele percebeu que no mundo há muitas tribulações. As pessoas passam por tribulações. Mas por que Deus permite essas tribulações? Porque nós, seus filhos, somos afligidos a cada instante diante de várias e inúmeras tribulações. E é isso que nós vamos meditar nesse dia. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Aqui nós temos Salomão fazendo a sua análise. A sua análise que ele faz debaixo do sol. Como nós já falamos anteriormente, Salomão não tinha conhecimento do mundo espiritual. Ele tinha conhecimento do mundo natural. Então, aos olhos dele, do mundo natural, ele viu que havia tanta opressão, tanta tribulação, tanta angústia na vida das pessoas, que ele chegou a considerar que aquela pessoa que morreu, para ela é melhor do que estar vivo e passando por tribulação. Assim como ele falou, é melhor uma pessoa que ainda não nasceu, um aborto, do que aquele que nasceu e está passando por tribulação. Porque ele não conhece o mundo espiritual. E nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra é apenas uma etapa. Existe a etapa seguinte, que é a etapa espiritual, a qual nós estaremos com Deus ou eternamente separados de Deus, vivendo longe da presença dele. Mas Salomão ele mostra algo importante. No mundo há muitas aflições, há muitas tribulações. E é isso que nós vamos ver. Olha o que o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, lá no capítulo 16, versículo 33, que diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui nós temos o Senhor Jesus fazendo uma afirmação para a minha vida e para a sua vida. No mundo passaremos por aflições. No mundo passaremos por tribulações. Seja o tipo de tribulação que for, seja na vida emocional, seja na vida financeira, seja na área da saúde, seja em qual área for da sua vida, nós passaremos por aflições. Ele está mostrando isso. Ele nunca prometeu para aqueles que o seguem que a vida aqui na terra seria um mar de rosas. Porque se for um mar de rosas, as rosas têm espinhos. Mas ele disse que passaríamos por aflições. Mas ele diz: tenha bom ânimo. Por que tem bom ânimo? Porque as aflições elas vão trazer para nós algo muito bom, algo que nós não conseguimos enxergar. Por isso que nós temos algumas orientações da palavra de Deus que nos mostra isso. Olha o que Paulo diz em Atos, no capítulo 14, no versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Como você vai entrar no reino de Deus? Passando por muitas tribulações. Quando você passar por muitas tribulações, por muitas aflições, você vai conseguir entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus não é ter uma vida tranquila nessa terra, mas passar por tribulações. E nós vemos o apóstolo Paulo nos orientando lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, que diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha o que Paulo está dizendo. Tenha alegria, tenha felicidade, passar por tribulações, porque as tribulações vão produzir em nós a entrada larga, abundante no reino de Deus. E ele orienta mais ainda aos irmãos de Tessalônica, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 3, assim: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Olha o que Paulo está afirmando. Não se inquiete, não fique preocupado com as tribulações, porque nós fomos designados, destinados a passar por tribulações. Porque são as tribulações que vão forjar o nosso caráter. São as tribulações que vão mudar o nosso coração para se aproximar cada vez mais de Deus e sermos conformados à imagem e à semelhança de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, para que o Senhor te dê sabedoria e compreensão. Que diante da tribulação que você tem passado, diante da luta que você tem passado, você venha lembrar que o Senhor nos destinou para isso. Que essa luta ela vai passar. E cada luta que você passa, você sobe um degrau para entrar no reino de Deus. E o Senhor está esperando você lá no final. Aqui nesse mundo teremos aflições, mas na eternidade teremos alegria eterna. Continue firme, continue inabalável no reino de Deus e na presença do Senhor. Pai, eu quero apresentar em Tuas mãos o meu irmão e a minha irmã. Eu quero clamar em favor da sua família, em favor da sua casa. Pai, venha lembrá-los que as tribulações aqui nessa terra, todos nós estamos sujeitos. Até mesmo o Teu Filho amado Jesus passou por tribulações, perseguições, angústias, até a morte aqui nessa terra. Que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos, Senhor, esmorecer, mas que venhamos estar firmes e fortes. Que cada luta, cada tribulação que nós passarmos, nós vamos dar graças e glória ao Teu nome. Abençoa, Pai, o meu irmão e a minha irmã. Fortalece a sua vida, fortalece cada um deles, dando ânimo, disposição, lembrando eles a cada instante que nesse mundo nós passaremos por aflições. Eu peço que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua força seja com a casa do meu irmão, com a sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos.